Olá, que bom ter a companhia de vocês para mais essa nossa conversa aqui. Hoje o nosso foco, olha, é um livro da Bíblia que tem uma certa reputação, né? Jeremias. Ah, sim, famoso. A gente ouve muito falar que é longo e, olha, é mesmo, é o mais longo da Bíblia se contar as palavras. E, assim, cheio daquelas mensagens bem duras de juízo. Pode parecer meio assustador, talvez, à primeira vista. Com certeza, intimida um pouco. Mas o nosso objetivo aqui hoje é justamente mergulhar nesse livro, que é sim desafiador, para tentar entender o coração da mensagem dele e, sabe, principalmente encontrar uma luz, uma esperança bem surpreendente que brilha lá no meio de tudo isso. Exato. E para a gente entender Jeremias, é fundamental se situar na época dele, né? Ele foi profeta num período assim super turbulento. Foram as últimas décadas do reino de Judá, um pouquinho antes de Jerusalém cair na mão dos babilônios. Uhum. Era um momento de crise profunda, sabe? E Jeremias estava ali confrontando o povo sobre a fidelidade deles a Deus ou a falta dela, né? A falta de justiça social, o que significava a aliança, aquele pacto, aquela relação que Deus tinha feito com Israel. A nação estava assim, na beira do precipício mesmo. Ok. Então vamos lá, vamos começar a desembrulhar isso. Qual era, assim, o centro da mensagem de Jeremias, principalmente ali na primeira parte do livro, capítulos 1 a 24? Muita gente fala do capítulo 7 como um bom resumo, né? Sim, o capítulo 7 é um retrato bem fiel do que Jeremias pregava incansavelmente. As acusações principais contra Judá e Jerusalém eram, olha, basicamente três. Primeiro, idolatria. Estava por toda a parte, o povo misturava a adoração a Deus com rituais pagãos, deuses falsos, uma afronta direta ao primeiro mandamento, né? Claro. Segundo, uma indiferença, assim, gritante com os mais frágeis da sociedade. Os pobres, os órfãos, as viúvas, esqueceram completamente que o cuidado com eles era central na lei de Deus. Pois é. E terceiro, eles confiavam mais em acordos políticos, em alianças com outras nações, do que em Deus para ter segurança. Buscavam segurança onde não tinha. E tudo isso, né, somado, era uma quebra muito grave da aliança que foi feita lá no Sinai. E essa quebra, bom, traz consequências sérias, né? O capítulo 25, ele marca um ponto bem pesado na profecia, não é? É ali que ele anuncia que Deus vai usar a Babilônia, chega a chamar o rei Nabucodonosor de meu servo, que é forte, É fortíssimo isso. para trazer juízo, e não só sobre Israel, mas ele fala também das nações vizinhas, por causa da maldade delas também. E vem a previsão do exílio de 70 anos, a destruição de Jerusalém. É uma mensagem, assim, devastadora. Devastadora, sem dúvida. Mas era uma consequência direta das ações do povo, né? E entender isso ajuda a gente a ver a organização do livro. Porque apesar de ser longo, Jeremias tem um design literário bem cuidadoso. Como assim? Os capítulos 1 a 24 trazem muita poesia. São as acusações, os alertas diretos para Judá, para Jerusalém. Aí vem o capítulo 25, que é essa virada que você mencionou, anunciando, olha, a Babilônia vem contra Jerusalém e também contra as nações ao redor. Entendi. E depois desse capítulo 25, o tom muda um pouco, entra mais a parte da história, da narrativa, é isso? Exatamente. Dos capítulos 26 até o 45, a gente tem mais histórias mostrando como Jeremias viveu tudo isso na pele. A rejeição da mensagem dele, a prisão que ele sofreu, a queda de Jerusalém acontecendo, ele sendo levado à força para o Egito, é o cumprimento daquela parte do juízo sobre Israel que o capítulo 25 tinha anunciado. Nossa, ele sofreu bastante, né? Muito. E essa parte narrativa realmente traz o peso da rejeição que Jeremias enfrentou. Não eram só palavras no vácuo, né? Ele sentiu as consequências da teimosia do povo. E as outras nações que ele tinha mencionado lá no capítulo 25? O que acontece com elas, no livro? Elas também recebem a parte delas, sim. Lá nos capítulos 46 até o 52, a gente encontra os chamados oráculos contra as nações. Tem profecia contra o Egito, Filístia, Moabe, Amon, Edom, Damasco e várias outras.
Jeremias mostra que o juízo de Deus, usando a Babilônia como instrumento, também alcançaria essas nações. Por quê? Por causa dos pecados delas: orgulho, violência, idolatria. Puxa, e no meio disso tudo, você disse que tem até o juízo sobre a própria Babilônia? Sim, isso é fundamental para entender a mensagem completa. Nos capítulos 50 e 51, Jeremias profetiza a queda da Babilônia, ou seja, o instrumento que Deus usou para julgar não estava isento de responsabilidade, entende? Por causa da própria arrogância, da crueldade deles, a Babilônia também seria julgada no tempo certo. Entendi. Então, a própria estrutura do livro acaba reforçando essa ideia da soberania de Deus sobre toda a história. Ele mostra que Deus usa até impérios superpoderosos para cumprir seus propósitos, mas esses impérios também são responsáveis pelas suas ações e vão prestar contas. Fica bem claro, então, que uma parte enorme do livro tem esse tom pesado, de julgamento mesmo. É a consequência da infidelidade, da aliança que foi quebrada. Mas e aquela esperança que a gente falou lá no comecinho? Onde é que ela entra nisso tudo? Parece que só tem desgraça. Pois é. É aqui que a coisa fica, nossa, realmente surpreendente. Bem no meio dessa sessão que está narrando a destruição, o exílio, ali entre os capítulos 26, 29 e 34 a 45, a gente encontra um bloco bem especial. Os capítulos 30 a 33. É como um oásis. Exatamente, é como encontrar água fresca no meio do deserto. O tom muda completamente. Mineiros para trabalhar na Babilônia. A gente pode pensar no profeta Ezequiel, que viveu isso na pele. Verdade. Era uma experiência devastadora, tanto pessoalmente quanto para a identidade do povo. Mas, no meio dessa descrição super realista do sofrimento, Jeremias planta a semente da esperança. Deus promete trazer o povo de volta, restaurar a sorte deles, transformar o choro em alegria. Haveria um futuro, sim, além da catástrofe. E o ponto mais alto dessa esperança está ali em Jeremias 31, né? Especialmente naqueles versículos 31 a 34, onde ele fala abertamente de uma nova aliança. Ele faz um contraste direto com a aliança do Sinai, aquela que o povo não conseguiu guardar, que eles quebraram. O que é fascinante aqui é que essa ideia de uma necessidade de transformação mais profunda interna não era totalmente nova, sabe? Séculos antes, o próprio Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6, já tinha meio que antecipado isso. Ele falou que depois do fracasso e do exílio, Deus precisaria fazer algo no coração do povo para que eles pudessem amar a Deus e obedecer de verdade. Moisés usou a imagem de Deus circuncidando o coração. Era um reconhecimento antigo de que a lei escrita na pedra, por si só, não era o suficiente para mudar a inclinação do coração humano para o mal. E Jeremias retoma essa ideia com uma imagem muito forte, né? Em Jeremias 31, 33, ele diz que nessa nova aliança, Deus vai colocar a sua lei dentro das pessoas, vai escrever a lei nos corações delas, não mais em tábuas de pedra, como foi lá no Sinai. Essa imagem é, nossa, poderosíssima. Sugere uma mudança, sim, fundamental. A lei de Deus não seria mais só um conjunto de regras externas para a gente obedecer por esforço ou por medo, sabe? Mas um princípio interno, uma motivação que brota de dentro, do próprio coração transformado por Deus. E as consequências disso, que Jeremias descreve ali nos versículos 33 e 34, são, uau, incríveis. Primeiro, ele fala de um relacionamento pessoal direto com Deus. Todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Não ia ter mais aquela necessidade de alguém ficar ensinando para o outro o básico sobre quem Deus é, porque esse conhecimento seria íntimo, seria experiencial. E qual é a base para tudo isso poder acontecer? O perdão radical dos pecados. Deus promete ali: perdoarei a sua maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. É esse perdão total, incondicional, que abre o caminho para essa transformação interior e para esse novo tipo de relacionamento. Sem o perdão, a barreira do pecado continuaria lá, impedindo essa intimidade toda. É interessante pensar que Ezequiel, que estava lá no exílio na Babilônia, vivendo aquele sofrimento todo na prática, ele também falou muito sobre essa transformação interna, né?
usando aquelas imagens de um coração de carne no lugar de um coração de pedra, e Deus colocando o seu espírito dentro do povo. Parece que Deus estava revelando essa mesma esperança profunda para os seus profetas em lugares diferentes, quase ao mesmo tempo. Exatamente, é uma confirmação poderosa. E a posição desses capítulos de esperança, o 30 até o 33, bem no centro do livro de Jeremias, não é por acaso, é muito significativa. Não é só um acréscimo qualquer lá no finalzinho. A própria estrutura literária do livro destaca a importância teológica dessa promessa. Quer dizer, mesmo em meio ao juízo mais severo, mais merecido, o plano final de Deus nunca foi aniquilar o seu povo. Era, e sempre foi, realizar uma restauração profunda, baseada numa mudança interna radical, a transformação do coração humano. Nossa, essa ideia de um coração transformado, de uma lei escrita por dentro, é algo muito profundo que Jeremias traz pra gente. E nos faz pensar, né? Falando nisso, a gente gostaria muito de ouvir vocês que estão acompanhando o que mais toca vocês nessa promessa. O que significa, na prática, ter a lei de Deus escrita no coração hoje em dia. Deixe aqui nos comentários como essa ideia ressoa na caminhada de fé de cada um. A gente lê tudo. Isso, compartilhem com a gente. E claro, se essa nossa conversa está sendo útil, está trazendo alguma luz nova, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo e de se inscrever no canal, para a gente continuar explorando juntos essas verdades tão importantes da palavra. E agora, se a gente for conectar essa promessa toda com o quadro mais amplo da revelação bíblica, fica muito claro como Jesus Cristo se entendeu como aquele que veio para cumprir essa esperança central que Jeremias anunciou. Essa conexão é muito clara mesmo, né? Jesus falava o tempo todo que a raiz do problema humano estava onde? No coração. É só a gente lembrar de Marcos capítulo 7, onde ele diz que é de dentro, do coração dos homens que saem os maus pensamentos, a imoralidade, os roubos, homicídios, adultérios, a cobiça, a maldade, o engano. A lista é longa, Inveja, calúnia, orgulho, insensatez. Ele fez o diagnóstico preciso, apontando exatamente para o mesmo problema que Moisés e Jeremias já tinham indicado séculos antes. O coração humano precisa ser transformado. E a ligação fica assim, explícita, emocionante na última ceia. Lá em Lucas 22, versículos 19 e 20, depois de dar o pão, Jesus pega o cálice com vinho e diz palavras que são uma citação quase direta de Jeremias. Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Uau! Ele usa exatamente a expressão nova aliança de Jeremias 31:31. Jesus está dizendo ali que a sua morte na cruz, o derramamento do seu sangue, era o ato que ia estabelecer essa nova aliança prometida tanto tempo antes. A morte dele seria o sacrifício que traria aquele perdão radical que Jeremias anunciou, sabe? O perdão que finalmente possibilitaria a transformação do coração que todos nós precisamos desesperadamente. É uma conexão nossa muito poderosa mesmo. Fica evidente que Jesus tinha Jeremias 31 em mente, né? Ele via sua vida, sua morte e depois sua ressurreição como o caminho, o meio pelo qual essa nova forma de se relacionar com Deus se tornaria real para nós. Uma relação baseada não mais no nosso esforço para cumprir regras externas, mas na graça, no perdão que a gente recebe por meio dele e num coração que é gradualmente transformado pelo Espírito Santo para amar a Deus e amar ao próximo. E estou resumindo o que a gente leva dessa nossa exploração de Jeremias hoje. Começamos reconhecendo o peso do livro, né? A realidade dura do juízo de Deus por causa da infidelidade do povo, a extensão toda da mensagem, mas no meio disso tudo a gente encontrou esse ponto altíssimo, essa promessa luminosa da nova aliança. A grande mensagem que fica, eu acho, é essa. O plano final de Deus, revelado por Jeremias e cumprido de forma plena em Jesus, nunca foi só castigo. Sempre foi e continua sendo restauração profunda. É sobre perdão completo dos pecados e um relacionamento íntimo com Ele. E isso se torna possível não porque a gente segue leis externas à risca, mas por uma transformação que acontece por dentro. A lei de Deus sendo escrita nos nossos corações pelo Espírito dele. É a passagem, talvez, de uma religião baseada na obrigação por uma fé que nasce do relacionamento e da gratidão, né? Exato. E isso nos deixa com algo para refletir, para continuar pensando depois que a gente terminar aqui.
Se a promessa é essa, Deus escrever a sua lei nos nossos corações, como isso nos desafia hoje, na nossa vida prática? Será que isso nos chama para ir além de uma obediência só por fora, sabe? De cumprir regras por cumprir? Será que o convite é para a gente cultivar uma resposta a Deus que brote de um coração genuinamente grato, um coração transformado pelo amor dele, e que isso transborde, que isso apareça nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos relacionamentos no dia a dia? Como essa transformação interna que foi prometida lá em Jeremias pode ser cada vez mais real na vida da gente? Fica aí a reflexão.